Pode se assentar mesmo, irmãos, não precisa ler de pé. Versículo 9 e versículo 10. Isaías, capítulo número 21, versículo de número 9 e versículo 10. No capítulo 21, nós temos 3 sentenças contra 3 povos. Diferentemente do que nós falamos na quarta passada, de 3 capítulos para uma sentença, né? Do povo do Egito e do povo etíope, que Isaías teve que andar nu para provar e mostrar o que Deus iria fazer com o povo do Egito. 3 capítulos nós falamos sobre isso, 18, 19 e 20, no ensino da quarta passada. E hoje nós temos 3 sentenças em um capítulo. Provavelmente nós não conseguiremos terminar tudo hoje, e não temos pressa, porque Deus está ensinando o que Ele quiser para os nossos corações. Eu pensei que até o mês de junho, julho, nós encerraríamos os estudos dos profetas, e nós estamos para dezembro, domingo já é dezembro, e nós estamos recém no 6º profeta. Tem bastante coisa para nós aprender ainda, e eu louvo ao Senhor, porque hoje eu estava estudando Daniel, lendo um pouco, eu falei, que coisa linda é conhecer a palavra de Deus. É diferente quando você vai numa igreja, quando você vê alguém lendo aqui, você diz, opa, isso aí eu já estudei, isso aí eu sei o que Deus estava querendo falar com o povo naquela época, e isso tem sido maravilhoso para os nossos corações. Quem está comigo, diga amém. Amém. Assim diz o texto: e eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é a Babilônia, caída é. Algumas tradições dizem caiu, a Babilônia caiu. Alguém tem assim na sua Bíblia? Caiu, a grande Babilônia caiu, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. A malhada minha e trigo da minha ira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Amém, irmãos? Amém. Versículo 9 é um dos mais conhecidos de Isaías, embora os irmãos talvez não conheçam tanto. Ele é citado no Apocalipse por João e Jesus. Caiu, a grande Babilônia caiu. E falar isso agora, irmão, depois que a Babilônia está em ruínas, é fácil. Eu quero ver quando Isaías está profetizando e a Babilônia era o maior império da época. Falar isso hoje para nós é fácil, e acreditar nisso é fácil, mas profetizar quando o maior império está governando o mundo é muito difícil. Mas ele sabia o Deus que ele estava falando e quem era que falava através da boca dele, né? Ele tinha certeza disso. Então, o capítulo 21 em si, preste muita atenção, nós temos bastante teoria. Nós temos 4 aplicações apenas hoje. Se você não prestar atenção, você vai dormir, você vai perder o ensino aí, você vai perder tudo. É muito minucioso, você tem que prestar muita atenção. Capítulo 21. O capítulo 21, ele é a sentença de número 6 que Isaías está profetizando. Quem vai lembrar, depois que nós saímos do milênio, Isaías tem uma sentença para 10 nações. E nós já falamos aqui sobre o Egito, Etiópia, os Edomitas, os Moabitas e vários outros povos, os Cuxitas, e falamos algumas nações anteriormente a esse capítulo. E hoje ele está dizendo que ele está trazendo a sentença contra a Babilônia. Voltamos lá para o verso 1, por favor. Isaías, quando usa a palavra peso, já falei para os irmãos, ele está dizendo sentença. E essa sentença que ele traz, como eu já disse para os irmãos, é para a 6ª nação, que seria a Babilônia. Então, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 21, que nós fizemos leitura, em que ele finaliza essa sentença dizendo, quem disse isso foi o Senhor dos Exércitos. Sempre que Isaías fala algo que não é ele que está pensando, mas é Deus que está falando, ele diz, quem fala isso é o Senhor dos Exércitos. E ele, em 10 versículos, está dizendo que Deus estava mostrando para ele a sentença da grande Babilônia. Não aconteceu nos dias em que ele estava vivo, foi posterior à sua profecia.
Mas que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra. Então a Babilônia é um dos maiores impérios que já existiu na história. Quem já ouviu falar o nome Babilônia? Levante a sua mão. Eu acho que toda igreja. Dificilmente nós não ouvimos falar deste nome, embora a sua história começou há mais de 4.000 anos atrás. É muita coisa. É uma história muito profunda. E o reinado deles começou antigamente, antes de Cristo, aproximadamente 1900 anos antes de Cristo. É muita coisa. O que nós estamos vendo aqui é um império poderosíssimo que saiu do meio do deserto árabe, invadiu uma região e decidiu fundar um povo numa cidade pequeniníssima. Babilônia não era maior que Santa Teresinha. A cidade chamada Babilônia não era maior do que Santa Teresinha. Se tornou um império, porque dali foram que conquistaram várias e várias nações e se tornaram um povo gigantesco. Hoje a Babilônia é onde está o Iraque. Lá onde está o Iraque, nós vamos ver algumas imagens. Existem ruínas dos templos babilônicos até hoje. Há excursões em que você pode fazer e ver pedras reais de fundamentos da Babilônia, a grande Babilônia. E isso é real, aconteceu. E quando os historiadores descobriram a Babilônia, agora no ano de 1902, faz um pouco mais de 100 anos, a Bíblia já falava dela há 2000 anos, meus irmãos. Você pode melhorar esse deu glória a Deus aí? E as escavações foram tão perfeitas que é uma das únicas na história em que se conseguiu montar toda uma entrada de um templo. Nós vamos ver isso agora com algumas imagens. Então, em 110 anos, a Babilônia se tornou gigante. É uma das únicas na história que com 100 e poucos anos, no ano de 1790 a.C., passou 110 anos apenas, eles já tinham conquistado muito território e tinham ganhado muita força. E isso aconteceu em 2 períodos. Nesse período em que foi fundada, ela foi fundada por um homem muito conhecido, talvez os irmãos já ouviram falar, que se chamava Hammurabi. Alguém já ouviu falar desse nome? Ninguém? E o Código de Hammurabi? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe o que é direito, o que é leis, o que é judiciário? Dali surgiu o que nós temos de leis hoje. E esse homem conhecido como Hammurabi, ele foi na verdade o 6º governador da Babilônia, mas os outros foram muito pequenos. Então a Babilônia continuou do tamanho de Santa Teresinha. Mas quando ele tomou, ele conquistou poder através das leis que ele criou, e não se tinha leis antes. E ao pegar essas leis, esse homem ele escreve numa rocha. Creiam vocês ou não, ela foi encontrada e está até hoje na França, exposta no museu. Temos imagens aí, são no plástico. Coloca para nós, por favor. Então, a partir disso, volta por favor alguns slides aí. Aí, esse preto, pode aumentar. Esse é o Código de Hammurabi. Se você for para a França um dia, você pode ver lá pessoalmente, encontrado intacto, com 282 leis que está lá. Sentença quando alguém rouba, sentença quando alguém mata, sentença quando alguém adultera. Tudo isso não existia. Quem criou isso foi esse homem, um dos grandes fundadores da Babilônia, chamado Hammurabi, que a gente conhece como Hammurabi. E ele escreveu, e a partir disso todos ficaram com medo e começaram a obedecer as leis, e a Babilônia explodiu organizadamente, se tornou um império gigantesco em pouquíssimo tempo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Embora isso incomodava a Síria, que nós já sabemos quem é, que estava no Reino Norte, e ao leste desse lugar onde hoje nós temos a Babilônia, nós tínhamos um povo chamado Elão. Passa o mapa ali, filho, lá embaixo, bem lá embaixo, bem lá embaixo, bem lá embaixo. Isso. Aumenta. Nós temos aí as imagens, aonde está esse materialzinho que os irmãos veem em roxo, é a Babilônia. Mas a parte que está ali
em cima laranjadinho era a Síria. Para os irmãos terem uma ideia, eles sempre tiveram briga com a Síria e também com a Arábia, que está embaixo. Nós veremos na próxima quarta-feira a sentença de Deus contra eles. Eles sempre tiveram briga, por quê? Porque a Babilônia estava crescendo muito, e a Síria sabia que mais hora ou menos hora poderia dar problema. Volta no slide, tem mais um mapa, por favor, ali, onde eu coloquei Elão. Veja bem, então toda essa parte vermelha, os irmãos estão vendo, digam amém. Amém. Toda essa parte vermelha circulada era o Império Babilônico. Só que laranja, muito maior, era o Império Persa, Império Grego, que futuramente também iria tomar conta da Babilônia. Então foi um engolindo o outro, geração após geração. E nós vamos estudar isso em Daniel, quando Daniel tem uma visão de uma famosa estátua. Quem sabe disso, diga amém. Amém. Quando Daniel vê isso, ele está preso, já tinha sido levado cativo pela Babilônia, e o rei tem um sonho, e ali ele mostra os reinos que foram sendo tomados um após outro até chegar em Roma, quando Roma toma conta do Império Persa, que tomou conta da Babilônia, e aí Jesus Cristo é preso e morto lá no Império Romano. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Então a Babilônia foi uma das mais fortes e mais potentes. Esses reis, inclusive a frase olho por olho, dente por dente, vem de lá, da onde começou as leis, lá naquele manual preto. Volta lá, filho, por favor. Ali onde está o código de Hammurabi. Quem estuda direito vai estudar isso aqui. Dali começou o que nós temos como leis. Direito. Então a Babilônia explodiu, ela cresceu, inclusive por causa da organização. Veja bem, irmãos, Jesus já falava isso, que um reino dividido não. Então antes se matavam entre si, vinha lá. Quem já viu isso aqui? Os próprios filhos foram lá e mataram, mas nós já estudamos. Lá na Síria, os filhos matavam os pais, e todo mundo ia se matando, e aquela frase, quem pode mais cheira menos, não tinha lei. Mas quando ele fez isso, irmão, caiu um temor e começou a explodir a Babilônia de uma forma gigantesca. Eles tomaram conta da Síria, eles tomaram conta de toda aquela região que nós vimos no mapa. E após a morte desse homem chamado Hammurabi, nós vemos que a Babilônia decai um pouco, porque eles brigam muito, mas ela continua sendo uma grande nação. Depois de muito tempo mesmo, tem um homem que nós conhecemos muito bem, os cristãos, que era descendente da linhagem de Hammurabi, que seu pai morre, chamava Nabucodonosor, mas eu não vou falar sobre ele era um governante só da Babilônia, e o seu filho, nós conhecemos ele, que se chama Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando seu pai morre, ele então toma conta da Babilônia, que tinha deixado de ter tanta força, porque já tinha morrido os principais reis, tinha perdido o seu poder, mas agora ele vem com toda a força do mundo. Ele explode. Nabucodonosor é considerado até hoje o maior rei da história dos impérios, de todos os reinados. Quando Nabucodonosor toma o poder, ele fica 43 anos no poder, se tornou o rei mais poderoso da época e o que mais governou por mais tempo. Veja bem, eu quero que os irmãos olhem comigo algumas imagens. Pode voltar lá embaixo nos mapas, a primeira imagem acima dos mapas ali, por favor. Vai aumentar e vai voltar. Se você for hoje lá no Iraque, essa imagem que eu tive o prazer de recortar e colocar para vocês verem, esta não é uma montagem, é uma foto real. E esses tijolos estavam todos embaixo da areia lá no Iraque. Foi desmontado e levado e montado novamente, do mesmo jeito em que a Bíblia descreve, que a história descreve, de como era o Império Babilônico. O Império Babilônico de Nabucodonosor é tudo isso que vocês estão vendo. Ele fez a Babilônia se tornar colossal. Ele fez a Babilônia se tornar o reino mais forte que existia. Nabucodonosor tinha uma visão administrativa que não se tem em um outro reinado. E essa entrada que os irmãos estão vendo ali era uma das 8 entradas que tinha no reino do Império Babilônico, em que foi 100% restaurado. Os irmãos estão vendo tijolos originais, que não foram pintados,
que não foram administrados, mas que foram feitos com material tão excelente por Nabucodonosor, que mais de 2.500 anos eles estão lá hoje. Para quem conseguir ir para o Iraque, boa sorte, porque eles não são cristãos, mas quem conseguir ir lá, está até hoje feito essa montagem que foi feita em tamanho menor daquilo que era uma das entradas do Império Babilônico. Quem está comigo, diga amém. Amém. Até aqui tudo bem. Só que, para poder manter-se no poder, a Babilônia tinha que conquistar as terras ao redor, porque senão as terras ao redor conquistariam eles. Quem entendeu, diga amém. Amém. Até que no ano 586, Deus já tinha avisado isso, eles invadem Jerusalém. E aqui eu começo a ministração. Enquanto eles não tinham mexido com o povo de Deus, tudo bem. Mas quando mexe com o povo de Deus, está mexendo com o Deus da igreja também. O império dele iria continuar crescendo numa boa, até que eles decidiram mexer com o povo de Deus. Eu vou dizer um negócio aqui, irmão. Tem gente que está indo muito bem nos seus negócios, muito bem nas suas administrações, mas quando mexe com um crente, Deus dá um jeito de mostrar que ele não é nada perto do Deus da igreja. Então esse doido de Nabucodonosor disse: vamos acabar com esse povo. É um resto de povo. Quando Nabucodonosor está no poder da Babilônia, irmãos, veja bem, os que estão aqui aprendendo hoje, já estudaram conosco desde janeiro, sabem que o norte tinha sido dividido e já tinha sido levado preso pelos assírios, já está detonado. Sobrou um resto de Jerusalém. Aí eles invadem também, mas não levam todos, levam os mais inteligentes, os governadores. Nessa leva vai Daniel, nessa leva vai Sadraque, Mesaque, Abednego. Nessa primeira leva vai as pessoas mais importantes de Jerusalém, os mais inteligentes, vão para lá, para a Babilônia, trabalhar na primeira leva. Por quê, irmãos? Porque Nabucodonosor não tinha intenção de destruir Jerusalém. Quem entende isso, diga amém. Ele queria crescer o reino dele, mas não queria acabar com os outros. Mas como estava sendo ameaçado, ele foi, invadiu, levou as pessoas mais importantes. Mas depois de um tempo, ele deixou um governador em Jerusalém, que se chamava Zedequias. Nós vamos estudar depois os outros profetas. E o camarada quis se revoltar contra a Babilônia. E aí acontece o quê? Que Deus já tinha avisado isso em profecia também, que Nabucodonosor disse: quem que esses caras pensam que são? Ele vai lá e destrói Jerusalém, fazendo ela se tornar nada. Pega umas imagens que voltam aí, por favor, filho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais. Aí. Ele destruiu. Ele fez, o Império Babilônico fez algo com Jerusalém que nenhum outro reino fez. Ele, além de levar preso o povo do jeito que já tinha sido profetizado por argolas, já tinham sido feitas coisas terríveis contra o povo de Jerusalém, já tinha sido feito coisas terríveis, mas o que Nabucodonosor fez, ele destruiu totalmente o povo de Jerusalém, não sobrou nada, os muros foram derrubados. Depois a gente vê que Neemias volta, reconstrói, quando lá na frente eles são soltos, depois de anos. Mas nesse momento não sobra nada, sobra quase nada. Tem mais imagens aí, filho, vai voltando. E tinha gente que se jogava pelos muros para não ir preso. O orgulho deles, dos soldados, eles não queriam morrer, acabavam se matando. Só estudando a história dos judeus aí, para nós falarmos um pouco mais sobre isso. Então eles foram levados cativos de uma forma muito terrível. Nabucodonosor então se tornou um dos homens mais poderosos. Por quê, pastor? Porque ninguém até então, quem me ouve diga amém. Amém. Ninguém até então tinha destruído o povo de Israel. Destruído completamente. O reino norte tinha sido levado, mas o sul ficou. E agora Nabucodonosor faz Israel desaparecer. Não existe mais norte, não existe mais sul. Existe um povo que antes servia a Deus e agora é escravo dos outros. A Babilônia fez coisas terríveis contra esse povo que nós conhecemos como judeus, o povo do reino sul. Então esse homem chamado Nabucodonosor foi um dos homens mais grandes da história. Passando um pouco das imagens aí, irmãos, nós mais para frente um pouco, e volta uma, essa aí. Esse era mais ou menos o tamanho da Babilônia. Os rios que passavam no meio, o Eufrates, nós vamos ver profecias que Deus secou esse rio,
Deus fez coisas terríveis, um castigo, né? Nós já falamos um pouquinho, mas esses monumentos que os irmãos estão vendo de forma quadrada, tá? São os muros que Nabucodonosor, não, ao redor, isso, toda a extensão ao redor, eram muros que tinham, meus irmãos, nada mais, nada menos do que 100 metros de altura. Pode passar o próximo slide, filho. Mais um também. Aí, tem uma setinha. A história diz, e vários historiadores confirmam isso, que não são nem cristãos e nem teólogos, que passava 2 carros, um do lado do outro ali nesse muro. Vocês imaginam a grossura que era esse muro? Como é que alguém entrava dentro disso? Como é que alguém passava por dentro? Não passava. A Babilônia era fortíssima demais, eles se tornaram muito grandes, e nós temos só na Bíblia, pelo menos 200 passagens que falam sobre a Babilônia, fora os historiadores que estudam até hoje a grandeza da Babilônia, e isso é muito profético, porque esse é o mesmo lugar onde foi construída a Torre de Babel. Quem lembra dela, diga amém. Amém. Então esse lugar histórico que hoje é o Iraque, foi terra de muita profanação, de muita humilhação do povo de Deus. Foi um lugar onde muito se foi profanado o nome de Deus. Quando eles levaram o povo judeu preso, então eles debocharam até não querer mais. Esses aí eram os que venciam todos os povos, aí ó, estão aí presos. Inclusive há um salmo que diz que alguém passou dizendo para eles: cante um louvor aí, estavam na beira do rio. Volta aí, filho, tem umas imagens aí. Eles estavam como escravos na beira do rio, aquela imagem maior, mais grande de toda. Aí, na beira do rio, trabalhando, disseram para eles: cante um hino aí para o Deus de vocês. Cante um hino aí para o Deus de vocês. Vocês não têm um Deus grande? Eles já estavam há anos presos, trabalhando como escravos, à beira dos rios da Babilônia. Tem um salmo aí, não me recordo qual que fala sobre isso. E disseram: cante aí um hino ao Deus de vocês, já que vocês têm um Deus tão grande. Debochavam deles, porque eles ficaram presos não 7 dias nem 7 meses, eles ficaram presos 70 anos como escravos. Foi o maior período de escravidão que eles tiveram depois do Egito. Foi um período terrível. Então a Babilônia se sentiu grande, porque ela fez o que nenhum outro reino fez com Israel. Nenhum outro reino fez com nenhum dos outros povos. Nós estamos falando de Senaqueribe, nós estamos falando de todos os outros reinados que vieram antes de Babilônia, que nunca conseguiram levar Israel preso. Quem está comigo, diga amém. Amém. Para você ver como a fidelidade a Deus, irmão, faz o pequeno ser gigante por muitos anos. Mas quando o pequeno não é mais fiel, é facinho de alguém vir derrotar ele. E isso aconteceu para que se cumprisse todas as profecias que já tinham sido faladas, tanto por Daniel quanto por todos os outros profetas que profetizaram antes do cativeiro. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então essa é a grande Babilônia. Deus deles era Marduk. Haveria ali pelo menos 40 ou 50 templos dentro da Babilônia para adoração a ele. Vamos passar um pouco de slide aí, filho. E o que tinha na Babilônia é conhecido como jardins suspensos. Alguém já ouviu falar disso? A arquitetura mais moderna da época, como se fosse a Dubai que nós temos hoje, era a Babilônia. Porque no meio de um deserto ele conseguiu fazer plantações lindas, colossais, maravilhosas, que até hoje no mundo antigo foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Pessoas viajavam do mundo inteiro só para ver os jardins suspensos da Babilônia. Pode passar, tem mais algumas imagens. Veja bem, irmão, isso são imagens feitas em 3D, baseadas no que os historiadores têm. Vai passando aí, nós temos mais. Olha só, irmão, era lindo isso aqui. Se você ver a Babilônia, era uma região seca, tinha só um rio que passava do Eufrates, não muita água. E isso foi uma das coisas grandes que fez Nabucodonosor crescer, que ele conseguiu canalizar a água, tornou grande o seu reinado. Passa aí, por favor, filho. Veja bem, nós temos aí coisas grandiosíssimas, plantações maravilhosas,
que seriam coisas feitas por Nabucodonosor, o homem que foi considerado um dos maiores reis, se não o maior e mais grande imperador de toda a história. Alguém está acordado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a Babilônia foi o berço da ostentação. Antes de Babilônia, ninguém dizia, foi aqui que começou isso ou aquilo. A Babilônia disse isso. A Babilônia disse, fomos nós que criamos as leis. Fomos nós que criamos a canalização da água e plantamos árvore em cima de prédio. Não é coisa de hoje, foi na Babilônia. Então eles se sentiram tão grandes, mas tão grandes que eles relaxaram. E é perigoso demais, porque houve uma profecia dizendo que eles iriam ser destruídos também. E eles disseram, tadinhos, estão achando que vão nos destruir depois de preso. Porque quem profetizou para ele não estava preso. Não tinha mais profeta ali. A profecia de Isaías não era nem lembrada mais por eles, estavam presos. E aí nós vemos então, quero pedir para o irmão, por favor, abrir para mim, está tudo prontinho aí, Daniel capítulo 4, e agora o negócio vai começar a ficar interessante. Capítulo 4, verso número 29 ao 37. Nós já lemos todo o capítulo alguns meses atrás, então eu não vou ler todo ele de novo. Mas veja que esse homem, o homem mais poderoso da história, o que Deus fez com ele. Ao fim de 12 meses, que é um ano, quando passeava no palácio real de aquele lindo, cheio de plantações, que diga-se de passagem, os jardins eles fez para a esposa se sentir mais confortável, porque ela tinha saudade do lugar onde ela morava. Então veja o poder que ele tinha, né? Fez aquilo só para agradar a esposa, um jardim maravilhoso em todo o tempo. Falou o rei era Nabucodonosor, tá? Dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando ele estava falando, caiu uma voz do céu. Essa voz dizia assim, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, esse grande que nós estamos falando da Babilônia, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos, ou 7 anos sobre ti, até que conheças. Vocês estão comigo, né? Que o Altíssimo aqui domina sobre o reino dos homens. E eu vou te adorar o nome do Senhor. E dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia capim, algumas traduções dizem, erva como os bois, e o seu corpo foi molhado, cresceu pelo no corpo dele que nem bicho, como o orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, suas unhas como as aves. Até o versículo de número 37. Mas ao fim daqueles dias, quem? Eu, Nabucodonosor. Irmãos, eu quero que vocês me escutem aqui. Quem está falando isso aqui, através de Daniel, é o grandiosíssimo Nabucodonosor. Não é alguém que está falando dele, do grande, do maior e mais conhecido imperador. Ele está dizendo, eu levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e que diga o que fazer. 36. No mesmo tempo tornou o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi restituída. 37. Agora, pois, ele diz de novo, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo. Essa frase aqui, irmão, é demais.
e pode humilhar os que andam na soberba. O que Deus fez com a Babilônia, e agora nós vamos ver um pouquinho das profecias de Isaías. A maior das maiores nações, capítulo 21 de Isaías, é essa profecia que se cumpre aqui. Deus falou que iria humilhar eles e fazer coisas terríveis com eles, por causa do que eles fizeram com o povo de Deus. Então nós vemos esse texto dizendo que, mesmo sendo tão grande, o dia que Deus quis, Nabucodonosor foi comer capim. Eu, quando vejo alguém muito soberbo, eu fico dizendo: meu Deus, Nabucodonosor, irmãos, o homem que fez uma das 7 maravilhas do mundo, o homem que tinha muros de proteção na sua cidade, que passava 2 carros em cima de tão grande, um homem que foi considerado o mais grande imperador da história. Deus disse: vai comer capim para se humilhar na minha presença. Você pode pedir para o irmão que está do teu lado, se ele estiver dormindo, irmão, você acha que isso é alguma coisa, irmão? Nós não somos nada, irmão. Mas pede para o teu irmão aí se ele quer comer capim, para ele reconhecer que Deus é Deus, irmão. A melhor coisa que tem é nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Ah não, pastor, eu não fiz que nem Nabucodonosor. Quando nós dizemos: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Nós já estamos indo contra Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tem uma coisa que Deus faz, irmão, mostrar para o homem que ele não é nada. Que ele não é nada. Eu não sei que jeito Deus fez, irmão. Eu sei que ele ficou 7 anos comendo capim e voltou à sua memória depois. E isso é muito sério. Passa esse tempo, a gente vê a história que ele realmente serviu a Deus até o final dos seus dias. Não sei por que não liberou o povo do cativeiro, né? Mas não liberou, talvez porque Deus não queria que eles fossem soltos ainda, mas ele reconheceu a grandeza de Deus, se humilhou diante de Deus. E a história vai dizer então que Nabonido, que foi o sucessor dele depois da sua morte, agora ele governa a Babilônia. Esse camarada era um frouxão, então a Babilônia perdeu toda a sua força, mas continuou sendo um império. Esse homem é chamado Nabonido, é descendente de Nabucodonosor. Se eu não me engano, ele era filho ou neto de Nabucodonosor. Eu preciso buscar essas informações. Eu sei que neto, né? Se eu não me engano. E ele estava aí, depois de Nabucodonosor, administrando a Babilônia. E diz os historiadores que ele ficava em casa, se fosse hoje, né, assistindo Netflix em vez de administrar o tempo, porque eles tinham uma soberba no coração, achando que ninguém ia entrar lá. E quando eles afrouxaram, então, aí o Império Persa fez estratégias e acabou invadindo a Babilônia e acabou destruindo, como tinha sido profetizado. E isso a gente vê que acabou sendo destruído por completo a grande Babilônia, o seu império. E aí posteriormente, quando no reino persa, Medo-Persa, conta para o mapa lá para mim, filho. Quando os Medo-Persas, aquele da parte laranjada gigantesca lá, ó, veja bem, eles invadem a Babilônia, olha lá, eles tomam conta, ali está escrito Pérsia, veja lá, mostra para nós, filho, lá com a setinha, Pérsia, isso. Lá em cima, Pérsia, ali, lado direito, meu Jesus. Eu preciso comprar o meu laser de novo, gente. Isso, está dormindo, irmão, está cansado, né? E esse Império Persa, quem está comigo, diga amém. Amém. Ele se junta com Elão. E os dois se juntam e diz: o que tu acha de nós acabar com esses babilônicos aí? É verdade, porque por mal as pessoas sempre se juntam, né, irmão? Sempre para fazer fofoca, falar mal, para ajudar ninguém se junta, né? Mas para acabar com o outro todo mundo se junta, né? Aí Pérsia junto com Elão, que a capital era Suzã, eles se juntaram e detonaram com a Babilônia. Quem que estava preso na Babilônia? Os judeus. Daniel, todo esse povo estavam lá. E aí Deus já tinha usado a boca do profeta dizendo que, Isaías nós vamos estudar, capítulo 45. Diz que Ciro, que nem tinha nascido ainda, nasceu depois de 100 anos, Deus usaria ele para tirar o povo do cativeiro de novo. Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus? Vocês não estão entendendo, irmão. Isso que a história comprova, só você estudar a história, a geografia, só você estudar coisas que Deus tinha falado pela boca dos profetas.
Coisas que nós temos na história que Deus já tinha falado 600 anos antes de acontecer. Muitos anos antes de acontecer. Então eles levaram preso toda a Babilônia, e aí Deus usou Ciro, que era o governador, e libertou eles depois de 70 anos do cativeiro babilônico assírio, né? Os medo-persa. Medo por quê? Porque eles eram da Terra Média. Você está vendo aí, filho, para fazer casseta para nós? Média, isso, lá em cima, média, isso. A Terra Média era a terra mais produtiva, eles tinham muita terra. Vocês estão vendo, irmão? O verdinho, quem está vendo, diga bem. Os árabes é deserto, os persas era deserto com terra, mas a Terra Média era muito produtiva. Então eles cresceram muito, a Terra Média se juntou e dominou, e se tornou então o Império Medo-Persa, que tomou conta da Babilônia, do Egito, pegou tudo, juntou todos eles, e os babilônicos foram presos, levados cativos, e aí acaba a história da Babilônia. Quem entendeu isso, diga amém. Então, esse capítulo 21, ele é sobre a sentença desse povo que a gente conhece como Babilônia, os grandes, do jardim suspenso, dos muros altos, do homem mais inteligente dos impérios. E aí nós vemos a Bíblia falando também a respeito de Babilônia. Se nós pegássemos isso e só ficássemos na história da época, tudo bem, mas Isaías não está falando só daquele tempo. Isaías está falando da história da Babilônia. Ele está falando de toda a trajetória que existiu após a Babilônia. Veja o que diz aí, nós vamos ler até o verso 5. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto de uma forma terrível, de uma terra terrível. Dura visão foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, quem lembra lá no mapa? Elão. E Sitia, ó Média, que é aquela terra média, né? Se a gente não vê os mapas, a gente fica dizendo, o que Isaías está falando isso? Né? Que já fiz cessar todo o seu gemido. Então ele está trazendo uma mensagem contra a Babilônia, dizendo que Deus diz chega. Babilônia não vai fazer mais nada contra ninguém, e ele dá autorização para que esses povos vão e destruam a Babilônia. Mas antes de nós terminarmos a profecia, vamos ver o que diz ainda a Bíblia a respeito de Babilônia. Apocalipse, no seu capítulo 18, do verso 1 ao 3, está tudo aberto. A Babilônia, meus irmãos, não só foi um império da época, mas depois de Isaías, tudo que é mal é representado pelo nome Babilônia. Tudo que não presta é usado o nome Babilônia. Inclusive, diga-se de passagem, tomara que vocês não fiquem aí para ver, mas dizem que quando o anticristo governar, o nome do governo será Nova Babilônia. Para nós que temos conhecimento espiritual, sabemos isso que quer dizer. Mas o que o anticristo está dizendo, nós vamos ser tão grandes agora como foi a Babilônia naquela época. Vocês estão entendendo isso? Diga amém, meus irmãos. A Babilônia foi um protótipo do que vai ser o governo do anticristo. Vai ser muito grande, vai dominar tudo, terras, nações, e tudo que nós temos na Bíblia de mal leva o nome Babilônia, mesmo tendo acabado o império naquela época. Veja bem o que diz no verso 1 ao 3. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que é João que está vendo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, o que dizia? Caiu, o quê? Quem que disse isso, irmão? Botei ele bem grande. Quem disse isso foi Isaías no capítulo 21, verso de número 9. Vou repetir isso aqui, irmãos. O que Isaías profetizou naquela época era para o reino do anticristo lá no final dos tempos, irmão.
repetir, acho que vocês não entenderam ainda. A profecia que Isaías está dando aqui não é só sobre um reinado de Nabucodonosor que comeu capim. Ele está falando que todo o reino do mal diante de Cristo vai cair na sua presença. Ele está repetindo aqui a profecia que João conhecia, que não todo judeu conhece Isaías, de capa a capa os 66 capítulos. Se for querer discutir Isaías com ele, eles vão te provar que Jesus não é Messias diante de Isaías. Eles conhecem isso aqui de capa a capa, todo judeu. Eles conhecem isso aqui mais do que nós conhecemos a Bíblia. Mas quando João está vendo isso e dizendo para o povo essa palavra, ele está lembrando, isso é profecia lá de Isaías. Aleluia. E o que ele está vendo lá no futuro, quando o anticristo for destronado, é que a profecia de Isaías está sendo citada. Caiu a grande Babilônia. Pastor, mas você já foi destruída a Babilônia por Império Persa? Tudo que se chama mal é nomeado Babilônia. Mas aqui ele está dizendo que o governo do anticristo será a nova Babilônia, mas que vai cair diante da presença do teu Messias. Não, eu vou te dizer um negócio, você vai estar junto com ele descendo sobre aquele lugar. E se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, quem? Com a Babilônia. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então João está citando Isaías lá na frente em Apocalipse. Isso é lindo, meus irmãos. Nós temos que glorificar o Senhor Jesus. Volte para Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 1 até o 7, por favor. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as águas, com a qual se prostituíam os reis da terra. Quer dizer o que, irmão? A Babilônia, que será a nova ordem mundial, onde vai estar o anticristo. Diga-se de passagem, repito, dizem a maioria dos teólogos que vai se chamar Nova Babilônia, uma Babilônia do futuro, uma coisa com esse nome, e os reis vão se prostituir com ela. Quer dizer o que? Eles vão se entregar a esse governo desse anticristo. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua. Então a Babilônia ela vai dominar o mundo mesmo. E levou-me em espírito a um deserto. Não, veja bem. E viu uma mulher assentada sobre a besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome, irmão, veja bem, mistério, a grande Babilônia. Por isso que eu digo que é daqui que os teólogos tiram que será o nome da nova ordem mundial, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos... Nós estamos falando do milênio aqui. Tanto que fizeram com o mal, com o povo de Deus. E do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me de grande admiração. João estava ficando louco com o que ele estava vendo. 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Então Deus mostrou para João o que já tinha profetizado através de Isaías, que iria destruir a Babilônia. Capítulo 18, por favor, verso 10. Quem está acordado, diga amém. Amém. Disse para você que hoje seria bem teórico, mas nós já estamos chegando aí na parte boa para nós dizer glória a Deus. Todo ensino é proveitoso, diz a palavra de Deus, né? Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Versículo de número 22, 23 e 24.
Em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas, de músicos, de flautistas, trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de monte não se ouvirá mais. 23. E luz de candeia não mais nos irá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Essa é a grande Babilônia que existirá no futuro. Não sabemos se vai ser no mesmo lugar, não sabemos o que vai ser. Sabemos que a sentença que eles estão vendo, que João está vendo, Isaías já tinha profetizado que o Senhor vai destruir a grande Babilônia. Então Isaías profetizou essa queda. Agora eu vou trazer a primeira aplicação. Você dá uma glória a Deus. Vejo que tem alguns irmãos que estão meio já cansados, já meio com sono, e você dá uma glória a Deus aí para espantar esse sono. Primeira aplicação de toda essa história da Babilônia: não há império satânico no mundo que Deus não possa derrubar, meus irmãos. Não, pastor, porque se levantou o inferno contra a minha casa, vai cair porque Deus destrona. Não, porque se levantou não sei quantos tipos de demônio, irmão. Se Deus vai destruir a grande Babilônia, todo o poder do mal, o que é esse demônio que quer destruir a tua casa? O que é esses demônios que querem acabar com a tua família? Não poderá subsistir, porque Deus tem o poder de destituir a Babilônia. Aí Isaías traz essa mensagem dizendo: vai vir um povo que vai destruir vocês. Voltando para o versículo de número 2, filho. Isso. Aí eu quero, agora está ficando um pouquinho mais interessante para a sua parte teórica, você vai dar um pouco de glória a Deus, tá? Dura visão me foi anunciada. Olha só o que Isaías está dizendo: o que eu estou vendo é um negócio muito duro. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elam, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Eu vou explicar esse versículo 2 para vocês. A visão que Isaías está tendo, ele está falando daquilo que ele já tinha falado no capítulo 13. Volta lá, filho, por favor, está tudo aberto aí. Isaías capítulo 13, verso de número 1, ele já tinha falado isso. Vamos ler aí, por favor. Sentença da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Versículo 17, vamos lá até o verso 22. Ele já tinha falado: eis que eu despertarei contra eles os... Então aqui, já há 8 capítulos atrás, que é muito tempo, Isaías já tinha falado: vai chegar a vez da Babilônia também, tá? E quando chegar, quem vai fazer isso vai ser os medos. Depois, no capítulo 21, Isaías está dizendo: chegou a hora de fazer aquilo que Deus tinha falado lá atrás que iria fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que Isaías dá uma breve pinceladinha. Eu vou despertar contra eles os medos, que é lá da Terra-média, lá que vocês já viram, medo-persas, que não farão caso da prata nem desejarão ouro. Quer dizer o que? Eles não vão estar nem aí para a Babilônia, eles só querem destruir, pelo prazer de dizer: eu destruí a Babilônia. Os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão os filhos. E o ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nenhum armará ali a sua tenda, e nem tampouco pastores foram deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto morarão ali, e as casas se encherão de animais horríveis, e habitarão avestruzes. E verso 22 finaliza dizendo que outros animais viveriam ali naquele lugar. Então ele tinha dito isso já no capítulo 13, uma pincelada, mas depois ele vai falar no capítulo 21, no verso de número 2, dizendo que aqueles que eram saqueadores seriam saqueados, aqueles que eram destruidores seriam destruídos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Trazer mais uma aplicação para você melhorar e dar glória a Deus aí, e
e dar uma despertada. Aplicação: o pior castigo de Deus para alguém é essa pessoa ou esse povo passar pelo mesmo mal que fez para o outro. Vou repetir isso aqui, irmão. Sabe como Deus cobra muita gente? Deixando ele passar pelo que ele fez de mal para o outro. A mesma coisa. Eu sinto o temor de Deus em nosso meio. A mesma coisa que estão fazendo para você, irmão, que Deus vai deixar acontecer com eles também. É castigo, é juízo, nota de rodapé. Deixa o inimigo fazer o que quiser, a hora dele está chegando também, meu irmão. Está chegando a hora. E vou trazer um alerta também aqui para vocês. Cuidado como você trata as pessoas, porque o teu castigo pode ser tratado do mesmo modo que você tratou. Isso que é perigoso demais. A maneira que a gente trata as pessoas ou age com situações é o jeito que Deus vai tratar com nós depois também. A Babilônia, que era o destruidor, que era aquele que fazia coisas terríveis, foi a mesma maneira, do mesmo jeito, eles sofreram coisas piores talvez do que eles fizeram para os outros. Por quê? Porque Elã, aquela terra, se juntou com os medo-persas lá que eu já falei para os irmãos, e o Senhor disse: vão, ali, sobe, vão, já chegou a hora de cessar o gemido dos povos. A Babilônia vai ser derrubada, vai ser destruída. Vou trazer mais uma aplicação. Falei para você que ia ficar melhor para você dar uma glória a Deus. Deus já está dando ordem de justiça ao seu favor. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Deus está mandando, hein? Deus está dizendo: chega de gemido. Sabe quando se cumpre isso aqui? Quando o povo está lá preso no cativeiro. Meu Deus, o Senhor diz: chega, vai, pode empreender eles. Eles são presos, a Babilônia é presa. Depois de alguns anos eles são soltos do cativeiro. Então tem um tempo contado. Deus vai trazer juízo, fica tranquilo. Vamos ler rapidamente Jeremias capítulo 51. Quem está comigo, diga amém. Você sabia que o melhor aprendizado é aprender com o erro dos outros? Então aprenda com esse povo aqui, irmão. Deus hoje trouxe aqui para você ter aula de teologia. Deus trouxe você aprender como serve Ele, para você não sofrer depois lá na frente, irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura até o verso 12. Preste atenção. Isso aqui nós vamos estudar depois em Jeremias, mas como eu estou falando sobre a Babilônia de uma forma muito ampla hoje, eu precisei falar. Assim diz o Senhor: Jeremias, profeta do cativeiro, Jeremias, preso num calabouço, Deus usou ele. Assim diz o Senhor. Quando eu vou falar sobre Jeremias, que o bichinho vai sofrer, vamos lá. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no meio, os que se levantaram contra mim. Meu Deus. E enviarei padejadores contra Babilônia, que a padejarão, destruirão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens. Destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas ruas. Jeremias foi mais pesado, porque Israel, isso aqui, irmão, é para você dar glória a Deus. Eu estou montando um esbocinho, eu já estava pensando como pregar isso aqui, né? Coisa linda desse versículo, é lindo demais. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus. Irmãos, isso aqui está lindo demais. Jeremias está dentro do calabouço, Jeremias está preto, dizendo: vou dizer uma coisa para vocês. Deus não esqueceu das promessas para o seu povo. Ele permitiu o cativeiro, sim, mas Ele não se esqueceu do seu povo ainda que a sua terra esteja cheia de culpa contra o santo de Israel. Fugir do meio da Babilônia. Sabe o que Jeremias está dizendo, Senhor? Quem pode, vaza, que o negócio vai ficar feio. Vou resumir para você. É isso que Jeremias está dizendo. Vaza, que a sentença da Babilônia chegou.
Deus não se esqueceu do povo dele, Deus vai tratar com eles agora. É lindo, irmão, porque se casam nas profecias e nós estamos aprendendo. Eu estou apaixonado cada vez mais pela palavra de Deus. Fugir do meio da Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade. Não se misture, porque esse é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um topo de ouro na mão do Senhor. Irmão, olha isso aqui é melhor que poesia, do que história, do que filosofia. Jeremias está trazendo e dizendo: a Babilônia, a grande Babilônia, era só uma taça nas mãos de Deus, que Deus usava como Ele queria, o qual embriagava a terra, o seu vinho bebedava as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia. Irmão, as pessoas que estavam dentro do cativeiro disseram: se convertam. Alguns que estavam lá depois de anos disseram: não façam, porque eles sabiam que Deus ia trazer juízo. Sabiam, os mais velhos sabiam que Deus ia trazer juízo com a Babilônia. E olha o que Jeremias está dizendo: nós queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Então, vaza, deixai-a, e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou às mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Quem está acompanhando aí pode dar glória a Deus, né, irmãos? Anos de cativeiro, Ele está dizendo: o Senhor dessa vez vai fazer justiça por nós. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Arrume as flechas, prepare o escudo. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média. Você viu o mapa, agora você entendeu. Lá na Terra-média, o Senhor disse para os reis da terra: vão, chegou a hora de destruir a Babilônia, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu. Eles não destruíram o templo dos judeus, eles não destruíram, irmãos, o povo judeu. Eles mexeram com as coisas de Deus, meus irmãos. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem as ciladas, porque como o Senhor tentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores da Babilônia. Jeremias estava dizendo: se vocês não conseguirem fugir, se proteja bem, porque Deus vai destruir esse povo por amor às promessas que Ele tem a Israel. Aleluia, Jesus. Versículo 24 e 25, por favor. Quem está entendendo, diga amém. Esse mesmo capítulo, filho. 24 e 25. Quem está dizendo é Deus. Pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, os caldeus, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. Irmão, você não está entendendo. Deus está usando Jeremias tempo do cativeiro. Chegou o tempo que eu vou pagar o que vocês fizeram com o meu povo lá em Sião, que vocês fizeram lá na terra, destruindo. Chegou a hora de eu pagar vocês. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei da rocha. Irmão, sabe o que Deus está dizendo? Vocês vão voltar a ser terra, rocha, e farei de ti um monte que queima. Eu vou trazer uma aplicação e você dá o melhor glória a Deus de hoje de noite. O nosso maior inimigo nunca saiu das mãos do nosso Deus. Vou repetir: o nosso maior inimigo nunca saiu do controle das mãos de Deus. A Babilônia sempre foi uma taça que estava na palma da mão de Deus. Essa hora, desesperadamente, Deus, o Senhor perdeu o controle, o Senhor não está vendo o que o diabo está fazendo, o que a Babilônia está fazendo. Irmão, está tudo na palma da mão de Deus. Glorifica o Senhor. Deus não esqueceu do seu povo, Deus não esqueceu do que te disse, Deus não esqueceu de você. Ele só está fazendo justiça e juízo
com quem ele precisa fazer. Aleluia. Quem está acordado ainda, diga amém. Verso 3 do capítulo que estamos estudando, os 21. Você percebeu que nós estamos aparecendo, verso 3? Se você quiser um pastor que venha aqui trazer chave de vitória e campanha para você ganhar bênção, pode orar que Deus manda. Mas eu prefiro aprender a palavra de Deus para não pecar contra ele, meu irmão. Chave de carro de bênção não levou os babilônios, não. Foram presos e sofreram mal. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Isaías está dizendo: eu estou com dor. Dor se apodera de mim como as dores daquela que dá luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado quando eu vi. Isaías estava dormindo à noite e Deus mostrou o que ia acontecer com a Babilônia. E quando ele está vendo isso, ele ficou desesperado, porque ele ouvia o povo morrendo nitidamente, e ele via. Nós vamos ver os próximos versos que ele diz, versículo 4, filho, por favor. O meu coração se agita, o horror tomou conta de mim. A noite que eu desejava se tornou um temor. Eu queria descansar de noite, mas se tornou um pesadelo a visão que eu tive. Porque ele está vendo o que Deus vai fazer com a Babilônia, coisas terríveis, tanto naquela época, irmão, como lá no milênio. Ele está tendo uma visão dizendo que vai ser habitação de demônios. Vocês estão entendendo? Diga amém. É muito mais profundo do que vocês imaginam. Isaías sente dores terríveis ao ter essa visão, parecidas com a dor de parto. A Bíblia King James diz que ele desmaiou de tanta dor, da visão que ele está tendo. Ele não consegue acordar. A Nova Versão Internacional, mas em inglês, diz que ele não conseguia acordar, de tão pesado que era o sonho, a visão. Então, a respeito do Egito, Isaías teve que andar nu para mostrar que Deus ia fazer com o Egito. A respeito da Babilônia, ele sentiu dores como dores de pó. As dores que Isaías estava sentindo nessa visão eram indescritíveis, seriam as mesmas dores que o povo da Babilônia iria sentir. E quando ele vai passar essa mensagem, o povo não está nem aí. Versículo 5, filho, por favor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai os príncipes e untai os putos. Se você ler isso aqui, irmão, passei umas 2 horas estudando esse versículo 5. Dá para entender? Bolhufas, né? Para entender nada. Põe-se à mesa, estão de atalaia, come, bebe, levanta o príncipe e unta o escudo. Isaías está falando o que vai acontecer lá em Daniel 5, não precisa abrir. A Bíblia diz que a Babilônia está tão grande, tão grande, tão grande, que eles faziam festas, mais festas. No capítulo 5 de Daniel tem um nome chamado Beltesazar, não é Daniel, Beltesazar, que é o rei, o novo rei da Babilônia, e ele dá uma festa para 1000 homens. Nós vamos estudar isso aqui lá em Daniel. E eles bebem até entortar caneco. Quem estava ali eram os 1000 homens mais fortes, os que iriam para as batalhas, e estavam bebendo. Só que esse capítulo 5 é o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 21. Esse capítulo 5 de Daniel diz que aparece uma mão, bem, tequel e participa. Chamam Daniel, o que é isso, Daniel? Foi pesado de Deus, ó. Vai tirar você daqui, teu reino acabou. Se for achado em falta na balança. Naquela mesma noite, irmão, o povo invade a Babilônia. Se cumpre a profecia e eles destroem toda a Babilônia. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Capítulo 5 de Daniel é essa visão. Ele está tendo uma visão que eles estão na mesa, estão comendo, estão bebendo. Era o que estava acontecendo, eles estavam bebendo, mais de 1000 homens, estavam se alegrando. Olha a visão que ele está tendo, não se cumpre depois no capítulo 5 de Daniel. Em vez de eles levantarem e untar os escudos, porque eu fui estudar isso também, porque os soldados tinham escudos que não eram feitos de aço como nós conhecemos, eram feitos de pele de animais. Ou, se você imaginar um esqueleto de um animal que dá para você segurar, eles pegavam uma pele do animal, era aquilo ali, ossos fortes. E eles tinham que passar óleo todas as noites, cuidar daquele escudo para proteger. Ao invés de fazer isso, eles estavam bebendo e enchendo a cara.
E na visão, Daniel, em Isaías, ele está vendo isso acontecer, eles se levantam e vão, pelo amor de Deus, vocês vão morrer. Mas não adianta nada, porque a sentença estava chegando sobre eles. E se nós não estudarmos, irmãos, nós não sabemos de nada disso aqui. É verdade. Nós vamos ler Daniel 5, nós não vamos entender nada. Nós vamos ler Isaías 21, nós não vamos entender nada. O que está acontecendo é que Isaías está vendo eles na mesa comendo nessa visão. Está vendo o povo da Babilônia se alimentando. Aqui já não é nem Nabucodonosor mais. Aqui é Belsazar. Ele está lá comendo, se alegrando. E tem essa visão da mão poderosa que escreveu na parede. Quem já viu isso, diga amém. Então, quando isso acontece, é cumprimento. Não sei se você sabia, está sabendo agora. Dessa profecia. Capítulo 21, verso 5. Quando Isaías fala o que está acontecendo. E Belsazar morre naquela noite. Deus cumpre a palavra que usou Isaías para falar. Vou trazer uma aplicação para nós finalizarmos, para você dar um glória a Deus e para você sair daqui alegre. Quando o homem confia demais no seu próprio poder, sempre abaixa a guarda e perde a batalha. Babilônia disse: eu sou forte, eu não preciso nem me preparar para a guerra. Veio uma noite que Deus disse: pode destruir eles, né? Irmão, só um pouquinho, se teu inimigo baixar a guarda aí, Deus vai acabar com a raça dele. Já está esperando um pouquinho baixar a guarda, né? Não, meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos entender mais e mais da palavra do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos, adorando o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração com meus irmãos. Glória.